Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Grego Clássico e eu acho que a aula de hoje vocês vão gostar bastante. A primeira parte vai ser um diálogo bem tranquilo de traduzir, porque é só de revisão das coisas que a gente viu nas últimas aulas. E a segunda parte é sobre as crianças que vivem numa vila próxima ao terreno do menino grego e nesse texto tem algumas canções das brincadeiras que as crianças fazem lá na vila. Acho que vocês vão gostar porque são canções que realmente existiam na Grécia Antiga. Inclusive uma eu já tinha até traduzido e musicado há muitos anos. Então são canções que existem mesmo, que estão documentadas lá nos livros que a gente tem. Bom, vamos lá. Primeiro o diálogo. Como de costume eu vou ler em grego. Se vocês ainda não tentaram traduzir, depois da leitura tentem traduzir antes de me ouvirem fazer a minha tradução. Diálogos. Oia dendres tin epiton lophon. Hypselate kai kaladendra epiton lophon estin. Poia estita cartophora dendra. Tautaper carpus ferei, carpophora dendra estin. Tad acrodrua poia. Carpophora dendra onomasdus sicai acrodrua. Poion carpon ferei hesicae. Syca ferei hesicae. Tid estito sycon. Carpos estita syces to sycon. Hu estita oia ton ornition. Entais caliais estita oiat ornition. Tid esti oion. Ta ornitia ticte oia. Todo ion micron esti cae strongylon, cae entoi oioi estito neotion. Todo neotion ti estin, tecnon estin ornitio neotion. Bom, vamos lá para a tradução então. Diálogo. E ele faz perguntas a respeito dos textos anteriores. Né? Poia dendres ti epiton lophon. Poia, lembram, é o pronome de interrogativo de tipo. De que tipo são as árvores sobre os montes? Né? Lembrando que aqui a gente tem um verbo no singular, porque é o sujeito neutro plural. E a gente vai continuar com o neutro plural aqui, né? Porque os adjetivos que vão aparecer na sequência se referem a dendra, aqui, que é o neutro plural. Hypselate kai kaladendra epiton lophon estin. Altas, tanto altas como belas, são as árvores sobre os montes. Poia estinta cartophora dendra. De que tipo são as árvores carpophora, as que portam frutos, né? As árvores frutíferas? Tautaper carpus ferei, carpophora dendra estin. Essas, aquelas mesmas que portam frutos, são árvores porta-frutos, são árvores frutíferas. Aqui o que a gente tem é um demonstrativo, né? Tauta. Tá com essa terminação desse jeito aí por conta da proximidade com a próxima palavra, né? O que a gente tem aqui é um tauta, tauta, essas mesmas, né? É o demonstrativo. Só que como a próxima palavra começa com vogal, o grego no texto escrito faz essa elisão, né, das vogais finais juntando com a vogal da próxima palavra. Isso acontece em todo lugar aqui que vocês podem ver, né? Até aqui, por exemplo, na dendra, o alfa caiu por conta da proximidade com uma outra vogal da próxima palavra. Aqui caiu o alfa final, e como a próxima palavra começa com um espírito rude, né? Um rapper, o tal daqui absorveu também a aspiração e virou um teta. Então, por isso que a gente tem esse taut aí, né? Tautaper. Só esse fenômeno. E aqui a gente tem o demonstrativo, aqui a gente tem o relativo. Né? Essas, aquelas mesmas que, né? É uma construção meio esquisita. Se a gente desembaralhar essa ordem da frase, ficaria alguma coisa assim. Deixa eu pensar um minuto. Essas árvores são frutíferas. Aquelas que
portam frutos, né? Seria como a gente talvez dissesse em português, né? A gente colocaria o relativo mais para o final da frase, né? Essas árvores são frutíferas, aquelas mesmas que portam frutos. O rapper aqui é o relativo. A gente tem o ha, que é o relativo, com um sufixo per. Esse sufixo per pode se juntar ao relativo para intensificar a relação com o referente, né? Ha significa simplesmente que, né? As que é um relativo. E o per está apontando ainda mais, aquelas mesmas que, essas daí que eu estou falando, né? Da mesma forma, a gente pode ter, por exemplo, o hosper, aquele que, né? E assim por diante, com todos os outros pronomes demonstrativos. Muito bem, então sigamos. Tadacródrio apoia. As acródria de que tipo? Lembra que eu comentei que drus é carvalho e acros é alto, né? E esse é uma acródria, então são as árvores altas, né? Com galhos altos. E é um termo que se usa em geral assim para frutíferos também, mas também é um termo que se diz das árvores com nozes e coisas assim. Então, especificamente pode ser usado para designar essas árvores que têm nozes, mas também pode significar de modo mais geral, abrangente, todas as árvores frutíferas. Carpophora dendra onomazusi kai acrodrua. As árvores frutíferas também chamamos também, não sei como que a gente vai traduzir uma e traduzir a outra. Chamamos árvores que têm frutos, sei lá, vocês inventem alguma coisa. Poion carpon feri hestiquer. Que tipo de fruto carrega a figueira? Chica feri hestiquer. A figueira carrega, porta figos. Tidestito chicon. E o que é o figo? Carpos esti testikes toshikon. Toshikon, né? O figo, esti carpos, é o fruto testikes da figueira. Hu esti taoiato ornition. Onde ficam, né? Onde estão os ovos dos pássaros? Entais caliais esti taoiato ornition. Nos ninhos estão, ou ficam, os ovos dos pássaros. Tidestioion. O que é ovo? Taornitia ticteoia. As aves botam ovos. Todoion micron esti kai strongylon. O ovo é pequeno e redondo. Kai entoioioi esti to neotion. E no ovo está o filhote. Todo neotion ti esti. E o filhote, que é? Tecnon esti ornitio to neotion. To neotion, né? O filhote é cria, é filho, é rebento do pássaro. É isso. Muito tranquilo, né? O texto. A única coisa mais complicadinha é quando tem esses relativos que o Rawls resolveu usar desde o início, confiando na nossa inteligência. Agora, como eu disse para vocês, vai ter o texto sobre as crianças. Vamos lá lê-lo em grego primeiro. Paidia. Estitis come pelas tes oikias hemon. Endetei comei, oikiai eisi polai, kai entais oikiais pola paidia. Kai paidiscoi kai corai eneisi entai comei. Hoi de paidiscois kai hai corai paisdusin. Alote dio sticoi eisin. Heteros men sticos paidiscon, heteros decoron. Kai ho heteros sticos enantion esti tu hetero. Kai aidus hoi sticoi. Homen heteros sticos aidei. Pumoita roda, pumoita ia, pumoita calasselina.
de heteros stikos aide, tadita roda, tadita ia, tadita kala selina. Kai en hoi aidusi, coreusi prosalelos, procorei men ho heteros stikos, anacorei te ho heteros. Haidau corai paz do sim kai rode, mia men catisde en mesoi, haidale cycloi peritrecusi kai coreusi kai aidusi, kelei kelone tipo iesen toi mesoi, heden mesoi aide, plecota aeria kai crocen millesien. Pais de Itapaidia, Polá, Caiala, Perichon, Hysteron. Muito bem, então se vocês não traduziram ainda, tentem traduzir. Podem olhar lá no material do Guilherme, que o link está sempre na descrição. Lá tem o vocabulário, e vocês podem usar como apoio, podem usar o Perseus, vocês sabem como fazer. E se vocês já tentaram, vamos ver a correção da tradução. Paidia, crianças. Estitis come pelas tesoikias remon. Tem palavras novas, né? Come, uma vila, um vilarejo. Pelas, um advérbio, né? Próximo. E o resto a gente conhece. Então, existe uma vila perto da nossa casa. Endetai come oikiaisi polai, caientais oikias polai padia. Na vila existem muitas casas, e nas casas muitas crianças. Kai paidisco e kai cora eneisientai come. Tanto meninos como meninas existem dentro da vila. Aqui a gente tem o verbo eimi, na terceira pessoa do plural, né? Eisim, com a preposição en, como um prefixo formador do verbo, né? Existir dentro. A gente pode traduzir simplesmente como há, né? Tanto meninos como meninas há na vila, mas o grego gosta de repetir a preposição que ele vai usar como prefixo formador do verbo. Em português a gente não precisa fazer isso, né? Fica esquisito até. Hoi de paidisco e kai haikora e paz do sim. E os meninos e as meninas brincam. Alate dios tikoi eisin heteros men stikos paidiscon heteros de coron. Aqui a gente tem uma palavra nova, né? Alote. Vejam que alote tem uma semelhança com pote, né? O advérbio de pergunta de tempo, né? Quando? E a gente tem rote, né? Quando aconteceu tal coisa? A gente vai construir uma frase não interrogativa. E aqui a gente tem alote. Alos a gente conhece, né? Alos, outro. E a gente tem essa terminação que está ligada com o tempo aí, né? Alote, então num outro tempo. A gente pode ver essa partícula construída em frases como alote men, alote de. Né? Ora uma coisa, ora outra. Mas aqui ela está sozinha. Nesse caso, acho que a gente pode traduzir como certas vezes, às vezes, né? Acho que fica bom. Então, às vezes, duas fileiras, né, stikos, que também é a palavra que o grego vai usar para verso, né, stikos. E também para falange guerreira, também é um stikos. Às vezes, existem duas fileiras. Heteros men, heteros de. Né? Heteros é o outro. E aqui, quando a gente tem heteros men, heteros de, tem o seguinte sentido de uma assim, outra daquele jeito. Né? Mas o grego repete o heteros. A gente no português não repete. Né? A gente diz uma de um jeito, outra de outro. Uma fileira de meninos, outra de meninas. Kai ho heteros tikos enantiones tu hetero. De novo ele vai repetir, tá vendo? Heteros aqui e o hetero ali. E a fileira e uma fileira está diante da outra, né? Em frente à outra. As duas estão olhando uma para a outra. Né? Ele vai dizer, e a outra fileira está diante da outra. Né? Em português a gente vai dizer, e uma fileira está diante da outra. Kai aidusin hoistikoi. E
as fileiras cantam. Daqui vem esse verbo, tem aedo, né? O cantor. Homen heteros tikos aide. As fileiras cantam. Uma fileira canta. Pumoita roda, pumoita ia, pumoita kala selina. Eu musiquei isso de uma forma meio rudimentar, alguma coisa assim. Pumoita roda, pumoita ia, pumoita kala selina. Rodeteros ticos aide. E a outra fileira canta. Tadita roda, tadita ia, tadita kala selina. Faltou traduzir os versos, né? Onde, para mim, as rosas. Onde, para mim, as violetas. Onde, para mim, as belas flores do salsão. E a outra fileira canta. Aqui as rosas, aqui as violetas, aqui as belas flores do salsão. Eu nem sabia que salsão tinha flores antes de traduzir esse poema. Bom, a tradução que eu traduzi assim, eu tive que traduzir com outra melodia, porque não coube, assim. Eu geralmente traduzo canções tentando reproduzir o mesmo ritmo, a mesma melodia. Mas nesse caso eu achei que fazia mais sentido criar uma outra melodia e preservar mais o sentido das palavras. Daí ficou assim. Onde estão as minhas rosas? Onde estão as violetas? Onde estão as belas flores do salsão? Cá estão as tuas rosas, cá estão as violetas, cá estão as belas flores do salsão. Alguma coisa assim, já faz tanto tempo que eu nem me lembro bem. Mas o que a gente tem, então, eu disse para vocês, onde para mim as rosas, né? Esse para mim, o moi, é o pronome pessoal ego, declinado no dativo. Ele pode funcionar também como um possessivo, né? Um dativo de posse. Então, onde estão, né? Tem um verbo ser subentendido, as rosas para mim, quer dizer, as minhas rosas. Onde, também subentendido, estão as violetas para mim, quer dizer, as minhas violetas. Onde estão para mim, ou as minhas, né, belas flores do salsão. Então tem duas fileiras, uma canta onde estão as minhas rosas, onde estão as violetas, onde estão as belas flores do salsão, e a outra responde, aqui estão as rosas, aqui estão as violetas, aqui estão as belas flores do salsão. Bem bonitinho, né? Caien hoi aidusi, coreu-se pros alelos. Opa, subi demais. Caien hoi aidusi, coreu-se pros alelos. E no que cantam, né? Aqui a gente tem en hoi, de novo, esse relativo suprimindo uma coisa que nem apareceu, né? Está aí lidido. Pode ser no tempo, né? Caien en hoi en toi chronoi hoi aidusi. Seria isso, teria um toi chronoi aqui, alguma coisa assim. E no que cantam, né? Funciona em português, né? No que cantam. Coreu-se pros alelos. Dançam diante um do outro, né? Em direção um ao outro. Procurei men coqueteros ticos, anacorei de coqueteros. Aqui é fácil da gente se atrapalhar, né? Porque a gente tem coreu, que é dançar, eu danço, coreu, que vem de coros, né? Coro. E agora a gente tem procorei e anacorei, que são do verbo coreo, que tem o sentido de ir, andar, um verbo de movimento. Não é exatamente um verbo de dança. Ele parece, né? Um verbo parece ter uma similaridade com esse coreo, mas é um falso cognato. Coreo. Não tem nada a ver um com o outro, né? Esse aqui vem de cora, né? A região. E daí a gente tem corion, né? O terreno. Então coreo não tem a ver com coros, tem a ver com cora. Então, apesar dele estar no contexto de dança,
São dois verbos com um sentido diferente, né? Aqui a gente tem dançam, aqui a gente tem vai para frente, né? E vai de volta. Então, no que cantam, dançam em direção um ao outro. Procorei men roqueteros ticos, anacorei de roqueteros. Uma fileira vai adiante, a outra fileira retrocede. É um verbo que se usa muito na Ilíada para falar dos guerreiros retrocedendo na batalha, esse anacoreu. Então não tem nada a ver com dança. Apesar do contexto da frase ser de dança, né? Parece ter a ver com dança, mas não tem nada a ver. Haidal, cora e paz do Sinkai Rode. As meninas, esse ao aqui é um advérbio, ele pode significar de novo, mas também pode significar além disso, né? Adicionalmente. Né? As meninas, além disso, brincam também desta forma. Mia men katis de mesoi, haidalai kikloi peritrecusi kai coreusi, kai aidusi. Uma, por um lado, senta no meio, por outro lado, as outras peritrecusi. O verbo treco é correr, peri, ao redor. Então elas correm ao redor, kikloi, em círculo, kai coreusi, e dançam, kai aidusi, e cantam. Kelei kelone tipo yeisentoi mesoi, hedei mesoi aidei, klekota eriet kai kroken milasian. Esse eu não musiquei, mas é bem musical, né? Acho que deve ser um trímetro jambe com alguma liberdade aí. Kelone é a tartaruga, e aqui a gente tem alguma coisa assim como tartaruga, né? Eles quebraram a palavra aqui para fazer uma coisa poética. Tartaruga, tipo yeisentoi mesoi. Que fazes no meio? Heden mesoi aide. A no meio fala, a menina, né, que está no meio, canta. A menina que está no meio canta. Plekota eriet kai kroken milasian. Eu tranço a lã e o fio milésio. Daí eu não entendo muito de tecelagem, mas pelo que eu pesquisei rapidamente assim, o fio milésio na tecelagem são aqueles fios que você vê no tear que estão na vertical. E a lã você vai trançar ao redor deles, né, para fazer a trama. Então, aqui, esses são os kroken, né, esses fios milésios. Pais de idetapaidia polakayala perihon histero. As crianças brincam muitas e outras, quer dizer, muitas outras brincadeiras, né? Perihon histeron, a respeito das quais histeron, mais tarde. Então, era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem feliz de encontrar essa canção novamente ali no texto do Rouse. Acho que vocês devem ter achado interessante também, ou não. Comentem aí, me digam o que vocês acharam. Se vocês têm alguma ideia de melodia para esse Kelei kelone tipo yeisentoi mesoi, plekota eria kai kroken milasian, alguma coisa assim, não sei, eu improvisei aqui completamente. Se vocês tiverem alguma ideia de melodia, me digam, é bem bonitinho, né? Também se vocês tiverem uma tradução melhor para esse daqui, que consiga caber na melodia, para esse outro poema aqui, eu fico curioso para saber. Pode ser uma lição de casa legal, né? Tentar musicar isso daqui e manter a métrica. Mas é isso. Para a próxima aula, a gente continua fazendo duas, né? A gente faz o 3H e o 3 eta, desculpa, e 3 teta, 3H é bom, hein? 3 eta e 3 teta, para depois, na outra aula, fazer a sessão 4, o Oikia, que tem um monte de coisas novas. Nossa, hoje eu tô bem. É isso. Terminando por aqui. Até mais. Bons estudos.